Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Começar a nossa live aqui. Vou fixar os assuntos aqui e eu já venho me apresentar. Oi, pessoal que tá entrando. Já já vamos começar a nossa live. Tô só fixando o assunto aqui. Olá. Só fixando o assunto aqui eu já começo. Oi, pessoal. Já vamos começar a nossa live. Prontinho. Boa tarde, meu nome é Júlia Vitória Moura. Eu sou a nova garota propaganda da campanha mais recente da Mondaine. E a Mondaine me convidou para apresentar uma live para vocês com o tema Moda, Negócios, Comportamento LGBTQ e a mais. E eu não poderia fazer essa live sozinha porque eu conheço pessoas que têm tanta coisa a acrescentar nesse assunto. Então eu convidei o Aldo Clécius, um amigo meu, conhecido de mercado também, para que a gente possa conversar com vocês, trocar uma ideia legal sobre esses três assuntos tão importantes. Então, vou convidar aqui o Aldo. Aguardando ele entrar. Oi, Sandra. Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa Como é que você tarde, tá? Aldo. Como é que você está? E aí, tudo bom? Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui na live. É um prazer enorme estar aqui com a Mundane, com você, para a gente bater um papo maravilhoso sobre esse tema que eu não só amo, adoro, mas também trabalho com ele, vivo com ele, porque trabalho na área de moda e muito vinculada a negócios inclusivos. Mara. Antes de tudo, eu queria agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado esse convite de dividir esse momento aqui comigo, através da Mundane. Eu te admiro muito, assim, enquanto profissional, enquanto pessoa também. E para mim é uma honra esse momento. Para mim também, demais. Ainda mais sabendo que você é o novo rosto da campanha Mundane, então achei sensacional a iniciativa. A Ainda não, Mundane, não como caí na sempre, real sobre isso, ainda não. Estou super, super feliz criando com nossa ideias Mundane. super inovadoras aqui para o Brasil inteiro, né? Eu acho super importante isso. Desde sempre já participei com a Mundane de outros momentos em que ela patrocinou eventos que eu organizei. Então tenho um carinho muito grande pela Mundane. Mara. Aldo, só vou pedir para você desligar, abaixar um pouco o seu áudio, tá dando um pouquinho de eco, tem como? Você acha melhor a gente usar fone? Pode, se não for problema para você, seria bom. É porque tá dando um eco. Não, para mim é super tranquilo. Eu já deixo o fone perto, porque sempre dá probleminha. Vamos lá. Pois é, gente. E live é ao vivo aqui, as coisas acontecem, né? A gente tem que. Então, como é que tá aí? Eu acho que Melhorou? melhorou super, resolveu. Obrigada, Aldo. Então, vamos Agora eu tenho que começar aumentar aqui aqui. nossa conversa. Se deixar, esse assunto ele dura 4, 5 horas. A gente tem o desafio de condensar tudo isso em 1 hora. É, é uma conversa, assim, mesmo, porque
esse é um assunto assim que, por mais que ele tenha uma pegada de negócios, né, ele também tem uma pegada social muito, muito forte. E é meio que conversar sobre uma coisa tão natural, né? Mas que hoje em dia, ainda, principalmente no mundo dos negócios, ainda é tida como um certo cuidado. E eu acho que o principal caminho é a gente normalizar isso. Então, por isso que eu acho que essa conversa ela é tão importante. O que que você acha, Rafa? Eu Demais. separei aqui alguns dados muito legais para que a gente possa abrir nossa conversa com esse chão assim de importância, da relevância em relação a alguns dados que eu tenho aqui. Posso ler? Pode sim. Mara. Vamos lá. É, já que a gente está falando sobre comportamento LGBT, moda e negócios, é muito importante a gente entender como que é, a nossa sigla, né, a sigla LGBT, ela tem essa relevância no mercado. E algumas pessoas acham que LGBT é um nicho, mas na verdade também é um nicho, mas também é um comportamento geral, porque as pessoas LGBTs elas consomem tudo, né? Inclusive muito mais, né? Um dos dados aqui que inclusive falam é que o censo de 2010, que foi o último que abrangeu, né, esse tema, ele fala que os casais homoafetivos eles recebem o dobro de renda em comparação aos casais heteronormativos e gastam 30% mais. Em 2015, em 2017, no relatório da Outnow, foi identificado que o público LGBT, a gente tem de mercado, assim, de renda, 444 bilhões de reais, que corresponde a 7% do nosso PIB. E exatamente, se a gente pega assim a nível mundo, né, são 3 Ju, trilhões só um de... Oi. minutinho. Hum. É, o Bruno sugeriu para você usar o 4G porque está travando um pouquinho. Será que você Ah, troca? Porque a gente não pode perder esse. Tá na semana do voltou? orgulho LGBTQIA+, voltou. Aí, muito melhor, total. Agora eu preciso que você repita os dados. É, aí eu tava... deu para entender todos os dados ou eu volto? Volta todos os dados, porque eu acho que é super importante. Gente, melhorou a imagem? Inclusive, galera, podem ir comentando aí que a gente vai olhando ao longo da live. Inclusive, essa é uma discussão que a gente pode abrir até mesmo, não só para ficar não só a gente, né? As dúvidas vão ser ótimas. Então, voltando aos dados, eu estava comentando que o poder econômico, né, da sigla LGBTQIA+, ele é bastante relevante. E algumas pessoas consideram que ainda que é um nicho, mas que, na verdade, nós consumimos bens de diversos, né, segmentos. Pensando a nível assim, de poder econômico mesmo, a gente tem anualmente, isso são dados de 2017 do relatório da Altinow, 444 bilhões em renda anual, e isso corresponde a 7% do PIB do Brasil inteiro. Mundialmente, são 3 trilhões, que corresponde exatamente ao PIB da França. E eu estava comentando sobre a questão dos casais homoafetivos, né, que são compostos por duas pessoas do mesmo gênero. Eles têm o dobro da renda em comparação aos casais héteros e consomem 30% mais. Então, eu queria abrir a nossa discussão falando esses dados, né, para a gente pensar mesmo assim a nível de relevância de mercado, o quão importante é essa conversa, e socialmente vai mais além ainda, né? E o que você achou, Aldo, sobre esses dados? Então, tem alguns dados complementares aqui. Você está conseguindo me ouvir bem e ver Tô bem? indo. Só a internet está travando só um pouquinho. Tá. Aí, agora Agora eu voltou. coloquei mesmo no 4G. Nossa, então deixa aí, tá? Vou comentar esses dados acrescentando alguns. Né? A população LGBTQIA+, no Brasil,
é algo em torno de 18 milhões de pessoas. Então, é gente pra caramba, desde o último censo registrado aí. E são 18 milhões de pessoas que consomem serviço e querem ser vistas. E isso é o que é o mais interessante da gente pensar enquanto negócio, né? E se a gente pensa enquanto cidadania, a gente está falando de 18 milhões de pessoas que são sujeitos, com desejos, com vontades, com paixões, e que a gente precisa aprender a lidar com toda essa diversidade. E aí tem mais dois dados que eu acho super importante. Você sabe quanto que esse mercado movimenta no Brasil? Quanto? Você sabe? Não. 150 milhões de reais por ano, estima-se que seja o mercado LGBTQIA+. E aí, vamos lá. O quanto que significa esse mercado? A gente não tem nem 2% do mercado tradicional voltado para esse público. Ou seja, existe uma carência enorme de produtos e serviços para que essas pessoas se sintam incluídas e representadas. E aí tem um outro dado que eu acho também muito, muito interessante, é que Belo Horizonte, por mais que tenha pouquíssimos estabelecimentos ainda, é a segunda capital do Brasil com mais estabelecimentos e negócios LGBTQIA+. Então é muito interessante, né? Embora sejam poucos ainda, né? A gente só perde para São Paulo, mas nós estamos avançando e isso, de fato, é muito bom. E aí tem um dado interessante, porque uma pesquisa da Infomoney, ela levantou dos brasileiros, e aí em geral, não é, sobre o que eles queriam ver. E aí, 56% dos brasileiros responderam que acharia muito legal as empresas se posicionarem em relação à questão LGBTQIA+. Olha que interessante. Então, é uma grande maioria, mesmo das pessoas que não estão, né, debaixo da sigla que a gente chama de arco-íris, elas querem que as empresas, elas cada vez mais assumam um papel social de incluir essas pessoas, abraçar essas pessoas. E adequar muito essa questão assim da nossa identidade, porque querendo ou não, nós temos Você comentou que nós temos anseios, né? Na hora que a gente vai. Qualquer pessoa, quando vai consumir as coisas, a gente quer que as coisas sejam, né, tenham a nossa cara, ou pelo menos contemplem coisas que para nós são importantes. E quando a gente pega, né, esse paradoxo aí da representatividade, a gente vê que cada vez mais tem avançado, né? Tem marcas líderes aí do mercado que estão fazendo muito bem isso, que é colocar para jogo pessoas LGBTs comunicando, né, através deles, né? Isso é muito legal de ver, porque faz com que outras pessoas possam também, além, né, de entender que aquilo faz parte da marca, dos valores, né, da diversidade, aquilo é coerente dentro da empresa, também faz com que as pessoas tenham um impacto social muito grande, porque se, vamos supor, a Maria Joaquina, que é uma mulher trans, negra, periférica, vê que outras mulheres trans negras estão em posição de destaque, né? Eu estou usando o exemplo das pessoas trans, porque é meu lugar de fala. Faz com que ela pense de, tipo, eu posso estar ali, aquilo ali faz sentido para mim, logo, isso abre também um panorama diferente de opções e oportunidades para essas pessoas. Por isso que eu considero que a representatividade é muito, muito, muito importante nesse sentido. Então, isso que você falou é importante demais. Por quê? Quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando de influência direta. É importante dizer isso, né? Ao longo da história da humanidade aí, a ciência já avançou bastante. E uma das coisas que a ciência já deixou claro para a gente, né? Que ser LGBTQIA+, não é uma questão de influência, né? A gente não influencia alguém a ser LGBTQIA+. Ela simplesmente é. Mas, por outro lado, ver pessoas tão diversas aparecendo
é muito bom, não só para a gente entender que a condição real da humanidade é a diversidade, né? Todos nós somos extremamente diferentes, todos nós, e aí, mesmo diferente da questão do sexo de nascimento, da orientação sexual ou da identidade de gênero, que são coisas distintas, mas nós temos muitas peculiaridades, né? E aí é muito interessante a gente ter exemplos que são muito legais nessas posições, né? Então, se eu vejo, não é, por exemplo, em uma escola, crianças de todos os tipos, de todas as cores, eu vou entender que aquilo é normal. E eu vou agir com normalidade dentro disso, né? E vou aprender formas de lidar com o diferente para que ele não fique, não me assuste, né? Eu acho que o grande problema das pessoas é que elas têm medo, né? E aí eu falo da história da humanidade, o diferente sempre assusta a gente, né? Então, a gente tem medo daquilo que a gente não entende. E nós estamos aí no século XXI, e agora a gente precisa dar conta da história da humanidade, né? Entender as diferenças, procurar estudar, procurar entender as particularidades de cada um. Porque o que faz a beleza do ser humano é exatamente a diferença. Então, a representatividade, ela é muito importante, né? E ela é importante não só para quem pertence àquela categoria ou àquela classe ou aquele grupo em específico, mas para todo mundo. Por que é importante para todo mundo? Porque no momento que eu abro as possibilidades, eu estou dizendo que eu sou mais inclusivo e eu estou abrindo ponte de diálogo. E qual que é o grande problema do mundo hoje, né, no geral? É que quando a gente não tem diálogo, a gente tem as guerras, a gente tem os confrontos. Então, é muito interessante a gente abrir o diálogo porque a gente entra na realidade do outro, né? A gente vê o outro a partir de outra perspectiva, que não é aquela do pré-conceito, né? E o que é o preconceito? De forma muito simples, é um conceito que a gente faz antes de conhecer. E aí, se a gente não dá o lugar da representação, sobra muitas vezes o lugar terrível, né? E aí eu estava vendo, pouquinho antes de entrar na live, uma jogadora de vôlei brasileira que postou que a maioria dos assaltantes do Brasil eram negros. E aí, óbvio que falar uma coisa dessas é desconhecer a realidade, não é? Então, por que que você tem o maior número de pessoas negras nessa condição? Porque historicamente foi o lugar que deixaram para eles, não é? Então, quando se dá oportunidade, quando se dá vazão, onde estão esses negros? Estão na música, estão em qualquer lugar, né, brilhando e fazendo sucesso. Então, é muito importante que a gente assuma, enquanto sociedade, esse papel novo de começar a construir uma imagem que caiba todo mundo. E eu acho que a moda ela tem um lugar fundamental nisso, porque é o lugar da visibilidade, né? É o lugar da aceitação. E como agente de moda, eu sempre trabalho para que a gente tenha essa diversidade de representação. Não é? Então, ao longo assim, do meu trabalho aqui em Belo Horizonte, eu procuro sempre trabalhar com modelos negras, com modelos brancas, com modelos trans, com modelos fora do padrão estético daquele corpo esperado, né? Porque é muito importante a gente perceber que há beleza em todos os tipos de corpos, né? E beleza é algo extremamente subjetivo, assim como o gosto, assim como a sexualidade, não é? Então, essa subjetividade que vai fazer com que a gente seja tão diferente é que vai dar a diversidade da raça humana. Exatamente por isso a gente já chegou onde a gente chegou. Porque como a gente pensa muito diferente, cada um olha o que o outro fez, reprocessa de outra maneira e cria invenções novas. Então a gente tem essa troca, esse jeito de entender diferente é que vai fazer com que a gente avance. E aí é muito interessante a gente pensar nessas questões, né, porque a gente vai ter, por exemplo, dois irmãos gêmeos, como eu já conheci, que nasceram na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, frequentando a mesma escola, e ambos vão ter gostos extremamente diferentes diante da vida. Por quê?
porque é a subjetividade humana. Sem dúvida, né? E querendo ou não, a gente pensa muitas vezes que essa diversidade ela acaba é, quebrando padrões. E muitas vezes esse preconceito ele vem muito pelo apego a esses padrões. Tipo, eu gosto, algumas pessoas elas pensam, eu gosto que seja dessa forma me beneficia, dessa forma eu acho mais bonito. Mas a gente tem visto cada vez mais que quando a diversidade acontece, né, e essa quebra de padrões ela vai acontecendo, as coisas ficam realmente mais bonitas, porque assim como o padrão é bonito para umas pessoas, ele é completamente não tem uma identificação para outras. Então, quando a gente vê, né, essa diversidade acontecendo, essa quebra de preconceitos, porque quando a gente pensa assim muito do ponto de vista da imagem, quando uma coisa acontece várias vezes, as pessoas normalizam aquilo ali. Então, eu vejo muito a moda, né? Você comentou do papel da moda. Eu vejo muito a moda como esse agente de mudança mesmo, porque, querendo ou não, o consumo de vestuário, né? O consumo de coisas que traduzem a nossa identidade, né? Que são tudo aquilo que a gente coloca para poder mostrar também ao mundo, né? Ajudar aí nessa linha do preconceito, né? Mostrar para o mundo quem eu sou. Quando a gente pensa em uma moda mais diversa, a gente pensa justamente nisso, numa identidade, numa maior possibilidade de trazer essa identidade minha para o mundo. E eu acredito assim que você deve no seu dia a dia pensar muito nisso assim no seu trabalho enquanto ajudar as marcas a pensarem nisso, nessas oportunidades, né, de trazerem esse novo e tudo mais. O que você acha, assim, que para marcas que não se consideram diversas, mas enquanto empreendedores, né, têm essa vontade, enxerga que isso é necessário, como que elas podem começar? Bem, tem duas coisas que eu queria falar sobre esse aspecto. O primeiro as marcas que não são diversas estão perdendo duplamente, né? Então, inicialmente, a gente vai ter uma vantagem, porque não adianta a gente ter uma imagem de diversidade se a gente não tiver essa diversidade enquanto prática dentro da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente tem diversidade dentro da empresa, a gente vai ter mil possibilidades de ganhar mais e de lucrar mais. Não é? Por que isso? Porque quando eu tenho times diversos, são cabeças diferentes, pensando em possibilidades diferentes, eu abro várias frentes de desenvolver o meu mercado. E aí tem uma lição muito recente agora que eu vou usar, que é de uma grande marca, que é a Adidas. Né? Então, a gente teve toda essa questão aí, está vivendo ainda, né, o movimento negro nos Estados Unidos, e várias marcas não sabiam o que fazer. Por quê? Não sabiam qual que era o discurso, como se posicionar. E aí a Nike postou uma mensagem super bonita, dizendo que precisava apoiar a causa. E o que a Adidas fez? Rapidamente, ela repostou a Nike, que é a maior inimiga de mercado. E aí disse assim, olha, nesse até os inimigos precisam se unir. E aí anunciou na sequência um programa gigantesco de apoio a famílias negras. E aí as ações da Aldo, deu uma travadinha iniciativa, no seu vídeo. porque ela tem... Travou um pouquinho? Eu acho que travou. Seu vídeo ele deu uma embaçada e ele travou. Parou na parte que você estava falando sobre as ações, aí travou real. Então, eu estava contando que aí as ações da Adidas, elas triplicaram no mercado. E os fãs ficaram muito felizes. Por quê? Porque eles entenderam que aquela empresa da qual eles depositam o dinheiro, e cada vez mais as pessoas vão querer que as empresas tenham uma responsabilidade social, ela realmente está fazendo algo de fato para melhorar o mundo.
E aí é muito importante dizer que eles só tiveram essa iniciativa, por quê? Porque tinha um time diverso. Né? Alguém falou, olha, é legal fazer isso. Né? Então, é muito interessante a gente ter um time diverso. E aí, a segunda coisa é legal a gente pensar nessa diversidade também, enquanto imagem, por quê? Porque nós todos, e aí não falando só da diversidade de gênero, né, estamos em constante mudança, não é? E aí, quanto mais eu entendo diferente, eu vou criando processos dentro da minha empresa de sempre aceitar e lidar melhor com a inovação, né? O que é inovação? É a gente estar aberto a aprender com o diferente, né? Daquilo que a gente fazia ou daquilo que a gente acreditava. Então, esse é um momento muito importante das empresas se posicionarem e aí eu acho muito interessante que a gente tenha a Mondanha fazendo isso, porque a gente vai abrindo o caminho e essas empresas que abrem os caminhos, elas são inesquecíveis na cabeça do consumidor, né? A gente nunca vai esquecer a publicidade do Boticário e várias outras, né? Como a Avon é sempre lembrada pelo público negro, porque foi a primeira a trazer maquiagens que valorizavam o tom de pele. Então, são empresas muito fortes no segmento, porque elas criaram uma cultura de diálogo, né? Se a gente pensar a Natura, que vem com toda essa imagem de sustentabilidade, né? Então, cada uma na sua área, pensando em como ampliar esse diálogo é, para abarcar essa diversidade. Então, o que eu penso, né, segundo momento agora? Que para as marcas começarem a implantar diversidade, elas precisam pensar no seguinte: eu quero sobreviver no mundo, para eu sobreviver no mundo, eu preciso entender o diferente. Então, eu preciso estudar, é preciso ler, né? Eu até trouxe o livrinho aqui. Esse é um livro antigo, a sigla ainda está GLS, tá? Mas é um livro muito legal, porque ele fala aqui de quase todos os LGBTQIA+, toda a sigla, né? E ele fala de como a importância do empresário entender os públicos diferentes que ele atende, né? E aí começar a lidar com essa diversidade dentro dos times, né? A gente viu agora empresas grandes no Brasil, como o Uber, mais recentemente a Ambev. Então, são empresas que estão se preocupando. Por quê? Porque cada uma, um comportamento muito interessante que me deixa muito feliz e acreditando na humanidade. As gerações mais novas, elas já estão nascendo muito mais normalizando essas diferenças do que nós. Aldo, deu uma travadinha. Deu uma Fala alguma coisa, por travadinha? favor. Tá conseguindo me ouvir agora? Tô sim. Parando não te deixa Então, muito feliz. uma coisa que me deixa muito feliz é ver que as gerações mais novas elas estão nascendo muito mais inclusivas e muito mais entendendo as diferenças. E essas gerações, né, e aí os estudos já apontam isso, são elas que vão comandar o mercado daqui a no máximo 10 anos. Né? A gente tem aí a primeira geração completamente do século XXI, que já tem 20 anos, ela está na universidade, e ela lida de outra forma com isso. Não é? Um estudo muito recente agora, feito, por exemplo, na China, que é um país super conservador, 64% dos jovens, 64% dos jovens se consideram pouco gênero livre. Olha que interessante. E aí, desses 64, aí tem os que se identificam gays, lésbicas e tal, mas tem uma parcela enorme que não quer se identificar. Olha que interessante, num país ultraconservador. Então, isso aponta uma mudança de direcionamento de como que a gente lida com o desejo e com a imagem muito diferente da que a gente tem hoje. Então, é de fato uma coisa que a gente precisa discutir urgentemente. E aí as empresas precisam estudar. Segunda coisa, precisam procurar pessoas diversas
para o seu time, né? E é muito interessante porque quando a gente tem uma situação, um problema, são essas cabeças diferentes que vão dar diversos ângulos para a gente olhar para o problema e apontar uma boa solução. Melhorou aí a imagem? Melhorou, melhorou. E é bem isso que você falou, assim, né? A gente tem as grandes empresas como líderes dessa mudança, mas por outro lado também a gente tem que pensar que para você propor a mudança, né, enquanto marca, você pode começar sozinha, tipo, no seu mercado ou no público lá que você busca alcançar, os seus concorrentes não estão pensando ou trabalhando aquilo, fica muito legal você, né, enquanto marca ali daquele mercado XYZ, promover a mudança, porque isso vai fazer com que o que não está sendo atendido, né, nos demais concorrentes, vamos supor, eles passem a olhar para o seu negócio. E isso é muito legal, assim. E, só que tem alguns cuidados, né, Aldo, que a gente tem que pensar muito na questão, assim, de você começar a trabalhar em relação à causa, em prol da causa LGBT, ou alguma coisa, criar um produto que tenha uma cara relacionada a esse público. Porque tem hoje em dia o Pink Money, né? Que é o Pink Money é o dinheiro dos LGBTs que ele está ali disponível para ser gastado e ele vai ser gastado. Mas tem o Pink Washing, né? Que é o Pink Washing é quando a empresa decide criar um produto, serviço ou decide se vestir, né, em prol da alguma coisa relacionada à causa LGBT, como por exemplo a bandeira do arco-íris, mas é aquela coisa assim da porta para fora, né? Porque da porta para dentro não é bem isso, no histórico prévio não é bem isso, às vezes é bem o contrário mesmo, e uma coisa assim que a gente vê, né, e que tem visto cada vez mais com essa cultura do cancelamento, é que nada passa em branco, né? Se você está com a intenção, enquanto marca, né, enquanto branding, né, de criar esse pinkwashing como uma estratégia vã de angariar aí consumidores LGBTs, isso vai cair, né? Porque hoje em dia esses discursos vãs, em vão, esses discursos vazios, eles não têm mais vez. Então, eu penso muito assim como boas práticas, né, para as marcas cara, se você acredita que você quer alcançar esse público, que você acredita profundamente assim que isso é uma coisa legal para o seu negócio e até se quiser mesmo pensar assim, vou abrir meus olhos, hoje não tenho esse mindset de olhar para o público LGBT, mas eu quero abrir meus olhos enquanto negócio para isso, é bem isso que você falou, né? Assim, é estudar, né? E pensando em ações práticas, dá para começar pequeno, dá para, por exemplo, existem várias ONGs, né, em prol da causa LGBT. Tem para pessoas LGBTs que foram expulsas, tem de casa, né, devido à orientação sexual, por exemplo. Tem que buscam, inclusive, introduzir as pessoas LGBTs no mercado. Eu apoiei durante algum tempo a Transveste, da Transenem, em Belo Horizonte tem a Transenem e tem a Transveste, que é para Das dar Transveste. acesso a pessoas trans à educação superior, né? Porque hoje é um super gap do público, das pessoas trans, assim, da população trans, é a questão de acesso ao mercado de trabalho. Então, um grande acesso é a educação mesmo. Então, tem essas ONGs. Então, trabalhar em prol de ajudar essas ONGs, dedicar, às vezes, ações que às vezes parecem óbvias, né? Dedicar um pedacinho ali da renda, do lucro daquele produto em prol dessa ONG, ou até que não isso, né? Buscar, na hora que você for recrutar talentos, né? Você falou da importância de ter uma equipe diversa, na hora de recrutar talentos, primar, né? Por trazer pessoas LGBTs para sua empresa e, claro, né? O trabalho, ele é desenvolvido, cada pessoa tem o seu jeito de desenvolver o trabalho. E a orientação sexual, a
o gênero em si, ele não vai fazer com que a pessoa faça um trabalho melhor ou pior. Mas, às vezes, a sua ação de olhar para isso e dar oportunidade vai fazer uma super diferença. Que não para o seu negócio, com certeza será, mas também vai ser uma diferença muito grande naquela pessoa que vai impactar outras, que conhecem outras. Então, acaba que nossas ações, assim, pensando nisso, elas têm um caráter de onda, né? Elas vão expandindo. E tem essa, né, de escolher uma causa, uma ONG. Uma coisa legal também é escolher uma letra, né? A gente tem aí LGBTQIA+, um tanto de letras. Escolhe uma letra. Você quer atuar em prol das pessoas a gênero? Sua marca é uma marca de roupa. Sua marca é uma marca de roupa que pode ter a possibilidade de criar uma coleção a gênero. Não cria uma coleção a gênero só pela palavra, né, trend, né? Cria uma coleção a gênero entendendo qual que é esse público que pode ser que vai comprar as suas roupas. Então tem essa de escolher uma Eu faço letra. consultoria para uma marca que ela é super pequenininha e que ela tem uma proposta bem difícil pela frente. Então ela quer incluir quase todo mundo no discurso. Então ela faz para gênero, ela faz para pessoas acima da idade, né? Porque quando a gente olha para a moda, a gente só vê gente nova, então onde estão as pessoas acima dos 50, né? Elas também não se veem, elas viram invisíveis. E são pessoas com alto poder aquisitivo de consumo, se a gente for pensar, né? E, obviamente, também tem a questão trans. Inclusive, a camisa que eu estou usando foi uma ação que a gente fez, foi a camisa da marca. Obrigado por não ser machista, homofóbico, transfóbico, preconceituoso e racista. Não é sem ordem de importância aqui, mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque tem uma coisa que eu acho que antes de falar das empresas, a gente tem que falar da gente. Não é? Como que eu, cidadão, pessoa do mundo, no século XXI, me comporto diante da diversidade? Não é? Quantas pessoas trans eu conheço? Quantas pessoas... E aí, se elas não existem, se elas existem no mundo e eu estou muito distante delas, então eu estou vivendo numa bolha, não é? Então é importante a gente pensar porque o mundo está cheio de gente. Eu vivi uma experiência muito interessante agora. Eu viajei para Trancoso de férias e aí eu conheci uma senhora de 55 anos. E aí a gente conversando, ficamos muito amigos, fomos para a praia juntos e tal. E aí ela falou assim, sabe, minha filha é super militante, mas eu tô passado com uma coisa, você não me incomoda de agora tem tanto casal gay, tantas pessoas trans. Aí eu falei, não é que agora tem tantas. Nós estamos começando a ter visibilidade agora, não é? As pessoas estão começando a ter mais respeito. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofreram, né? Quanto que a nossa história mostrou que foi difícil chegar até aqui. Então é preciso entender que quando a gente se a gente não está ouvindo essas vozes, é porque a gente está vivendo numa bolha. Então a gente precisa viver a realidade. E para que eu preciso viver a realidade? Porque o bem-estar de todos é o meu bem-estar. Né? Então, acho que esse é um pensamento que a gente precisa ter. Com relação à questão dos negócios, quanto mais pessoas eu acolho, mais eu vou vender. E aí tem dois aspectos muito interessantes. Porque pessoas que se sentem incluídas e valorizadas, que têm um histórico de rejeição, não é? Como nós tivemos, né? Eu, com a minha história por ser negro, por ser gay, né? Você com a sua por ser trans, e que a gente chega no lugar acolhedor, gente, é muito bom trabalhar. A gente, às vezes, trabalha até 3 vezes mais. Por quê? Porque a gente se sente como parte daquilo. A gente se sente grato daquilo. E o consumidor não é diferente. Quando o consumidor entende que uma marca fez algo que fez bem para a vida dele, ele nunca mais vai deixar essa marca. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Não é? Então tem uma questão pessoal, não é, do bem que a gente planta, a gente colhe, e desse mundo que precisa ser mais tolerante, mais inclusivo, não é, que precisa deixar as pessoas serem do jeito que elas são. Não é? E a outra
é ainda lucrar com isso. E aí a gente está falando de fidelização no momento que é cada vez mais difícil para as marcas fidelizarem. Por quê? Porque hoje o consumidor está insatisfeito, ele vai na rede social e ele fala. Então não adianta fazer um produtinho bonito para agradar e depois desaparecer. Né? A gente tem muitas cantoras aí, né? Porque o público gay é um público que ama música, e aí ergue as cantoras e tal, e de repente elas não, não abraçam a causa, as pessoas veem isso. Então é muito interessante a gente entender, olhar, particularmente hoje, eu consumo só daquelas pessoas das quais eu estou alinhado com o pensamento. Então, eu posso até consumir sem saber, mas depois de saber eu não consigo mais. Pode ser a melhor marca do mundo, né? Então, por exemplo, eu não consumo nada Apple, nada, não é? Principalmente porque, e aí tem a filosofia de código aberto, de compartilhar conhecimento. Então, tem vários códigos diferentes que a gente elege para comprar aquilo que nos representa, porque o consumo vai dizer quem que a gente é, então a cadeira que eu sei, lá mesmo, o lugar que eu frequento, as músicas que eu escuto, diz de mim. E eu jamais quero que algo Álvaro, preconceituoso diga de mim. Travou aí de sua novo? internet deu mais uma travadinha. Fala alguma coisa, por Será que favor. eu vou. Só vou acionar aqui. Acho que voltou. Voltou? Espera aí. Voltou. Eu vou para o 4G. Será que melhora? Pode ser. Enquanto você troca aí, eu só ler alguns comentários aqui. É, sobre o que você falou, né, da senhora que comentou, o Will Waters, fotógrafo, comentou assim: quando ouço isso, eu respondo assim: não é que agora todo mundo está virando, é que agora eles estão ganhando voz e que isso continue. Isso aí, Will. Muito, muito, muito legal. É, a Heloísa Galvão comentou: respeito à diversidade significa um mundo em mudança. De fato, né, isso mostra que esse mindset ele está crescendo entre a população, isso é muito legal. E quando a gente pensa assim, né, esse respeito à diferença, a gente acaba isolando alguns comportamentos, né? Hoje em dia, como cada pessoa tá, como a população está crescendo assim nessa visão mais suave, mais respeitosa em relação à diversidade, sempre quando tem aqueles comentários assim que são fora da curva, sempre vai ter uma pessoa para poder falar: opa, não é bem assim. E isso, para mim, né, isso que a Heloísa comentou, isso para mim é uma das coisas assim que mais simbolizam mesmo essa mudança. É, Eu acho demais. O que o mais o Bruno, pessoal está comentando? o Bruno comentou assim: amei que a Mondani colocou a Júlia como garota propaganda. Representatividade sempre. Ah, Quando lá que no sai a Instagram. campanha? Fala aí um pouquinho pra gente como foi. Então, foi uma coisa assim super legal para mim. Eu nunca tinha pensado assim em ser modelo. Lá em 2018, antes de eu começar a trabalhar assim para valer no mercado de tecnologia, eu fui convidada por uma agência para fazer, para ser modelo. E naquela época não deu muito certo porque realmente eu descobri que ser modelo é aquela mudança, né, de mindset que a gente tem cada vez mais. Eu imaginava que ser modelo era muito legal, mas que não exigia tanta dedicação. Quando eu entrei nessa agência, fiz os cursos e tudo mais, e eu vi que era uma coisa assim de extrema dedicação, você realmente tem que ter muita atenção, né, com sua imagem, ter muita atenção com o seu profissionalismo, né? E tudo mais, e sabendo que eu tinha um grande desafio do outro lado, eu falei assim: nossa, muito legal, aprendi muita coisa, mas eu preciso priorizar esse outro lado aqui. E pela minha surpresa, assim, eu fui convidada recentemente para poder participar dessa campanha como modelo. Então, assim, foi minha primeira vez mesmo, assim, num set fotográfico. Ainda mais para Mondani, né? Você falou que você
só consome marcas que têm esse quê. Eu tenho exatamente isso e eu penso muito também pelo lado de trabalho, né? De prestação de serviço. Eu só aceito trabalhar em empresas que têm um foco na diversidade e a Mondaine, eu já tenho um relacionamento com eles, né? Desde a época lá do Moda do Futuro, que você participou também. E desde então esse relacionamento só cresceu. Então, quando eu fui convidada, eu pensei assim, cara, não poderia não aceitar, porque é uma marca que traz para a gente, né, esse quê da diversidade, e estrelar essa campanha agora está sendo assim, uma realização muito grande na minha vida, ainda mais para a Mondaine, que realmente eu sei que é uma empresa que se importa com a diversidade, fala sobre a diversidade e é bem legal assim ver que eu estou fazendo parte desse momento bem mais aberto, né, de ter uma modelo trans na campanha da Mondaine. Então, assim, foi incrível, está sendo incrível e eu sei que tem mais coisas aí que vão sair e, nossa, eu tô caminhando em nuvens. Tô doido para ver já o resultado da campanha, né? Eu sempre tenho cuidado, né? Todos os eventos que eu faço, desfile principalmente, de buscar modelos que são trans, porque eu acho que é muito importante essa imagem, né? E eu sempre cobro das agências, né? Que eu acho que isso é um papel também de quem trabalha no meio, né? Onde estão os modelos trans? E aí, da última vez, teve uma agência que falou assim, mas é muito difícil, porque as modelos trans dão muito trabalho. E aí, e quem falou, né, foi um dono de uma agência que é gay. E aí eu sentei com ele e falei, então, vamos conversar, a gente precisa entender as diferenças, né? O caminho que uma modelo trans percorre é muito diferente de uma modelo que não é, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque é o que a gente sempre fala para vários outros casos. A gente precisa, muitas vezes, tratar a diferença na diferença para chegar na igualdade, né? Então, e aí eu sempre tive cuidado com todas as meninas, a gente acabou de fazer uma campanha agora para essa marca, e aí, novamente, toda a campanha tem que ter um modelo trans. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque se a gente quer, de fato, que as coisas mudem, a gente precisa de ter apresentação, mas não só de colocar, né? Mas também de tratar bem, de promover. E eu acho muito interessante a gente cada vez mais incluir pessoas que são muito diferentes de nós dentro da nossa realidade, né? E aí eu gosto de falar de forma muito genérica, porque se a gente for prestar atenção, né, tem quase que um ditado psicanalista, né, de perto ninguém é normal, e não é mesmo não. Né? Todos nós somos muito estranhos, né? E todos nós somos extremamente diferentes. E o que a gente faz? A gente aceita a estranheza do outro, né? E às vezes são coisas assim, muito estranhas, né? Mas a gente aceita para quê? Para conviver bem. Quando a gente aceita, tudo muda, não é? É um novo jeito de ser. Eu gosto muito de falar de forma tranquila, porque as pessoas lidam de forma, né, criam muitos tabus com relação à questão da diferença. E eu acho que cada vez mais a gente precisa tratar com uma normalidade e um problema você não entender que o outro é diferente de você mesmo. E que isso não vai significar que você vai morrer, né? Isso não vai significar que você tem que ser o outro, né? Que eu acho que esse é o grande problema. A moda é um grande exemplo disso. Quando uma coisa está na moda, todo mundo quer, né? E aí a gente corre para se vestir. E aí um olha para o outro e fala assim, tá horrível, todo mundo igual. Aí a gente faz o quê? Todo mundo corre para um lado e assim nascem as modas novas, né? Então é muito legal a gente entender que existem mil possibilidades de ser, de existir, de pensar. E eu estou, né, aqui nesse momento em uma dessas possibilidades. E aí, se eu abro para entender as outras, gente, quem ganha sou eu, né? Porque eu vou estar entendendo a diversidade humana na sua totalidade.
Com certeza. Todo mundo sai ganhando, né, quando a gente pensa na diversidade. Pessoas que tinham menos oportunidades, agora têm mais oportunidades. Pessoas que se viam menos aí no mercado, nas campanhas e tudo mais, estão se vendo mais. E tudo muda, né? A gente acha que vai ter um momento de cisão, né? Tipo, agora é diferente. Mas o diferente, ele foi ontem. Se o diferente for hoje também, se o diferente for amanhã, vai ser uma transição suave, né, para esse cenário assim, em que todo mundo tem mais oportunidades, em que todo mundo é aceito e respeitado. E eu gosto muito de falar assim que começa com você, né? Você que está assistindo essa live e você que vai assistir o IGTV depois, começa com você, de sentar e pensar assim, dado ao meu privilégio, né, de trabalho, dado ao meu privilégio de condição financeira, meu privilégio de vida, o que eu posso fazer, né, com esse privilégio? Dar acesso? Contratar pessoas diversas? Proporcionar uma situação diferente para alguém que tem uma situação ruim? Às vezes você não vai salvar, né? Não vai mudar completamente a vida das outras pessoas, mas você vai fazer um pouquinho e aquele pouquinho vai reverberar em uma onda assim de mudança mesmo. Isso é muito legal de ver acontecer, né? Espero que essa live seja uma das ondas aí, né, dessa nova maré de diversidade, dessa nova maré aí de inclusão, e é isso que eu espero, assim. Eu agradeço muito sua presença, Aldo, agradeço muito suas colocações, eu aprendi demais aqui com você, e eu tenho certeza que as outras pessoas também aprenderam, e as pessoas que ainda vão assistir essa live no formato de IGTV, podem comentar aí que eu vou sempre passar aqui no Instagram da Mondaine para dar uma olhada e responder se tiverem alguma dúvida também, né, sobre isso que a gente falou. Pode mandar. Podem mandar que a gente vai respondendo. Gente, quem quiser aprender ou dicas de como trabalhar na diversidade nas empresas, pode me chamar no meu direct, né? Estou super aberto. Esse é um movimento que eu faço como cidadão da humanidade. Eu gosto muito de usar esse termo, que é um termo do Edgar Morin, que ele fala que a gente tem que aprender a condição humana. Né? E aprender a condição humana é a gente entender que do privilégio que a gente tem, e aí o privilégio é uma coisa muito boa, eu gosto dessa palavra, né? Eu tenho o privilégio de poder compartilhar isso com outras pessoas e aprender mais. Então a gente tem que estar mesmo aberto para aprender e para ensinar também. E cada vez mais eu fico muito feliz de ver empresas como a Mondaine que estão abraçando a diversidade e que a gente seja, nesse momento, né, nesse ano de 2020, que é um ano tão difícil que a gente está vivendo, aquelas pessoas que vão levar adiante o que a humanidade precisa. Né? Porque o que a humanidade precisa já tem demais. Mas o que a humanidade precisa? E quando eu falo do que a humanidade precisa, é o que eu preciso. Né? Porque eu sou incluído na humanidade. Então, muito obrigado. Amei te ver. Espero que a gente saia para tomar uma cerveja logo, logo pós-quarentena. Com certeza. Quer falar o seu arroba para as pessoas que quiserem continuar essa conversa aí lá? Arroba Aldo Classes. Vou até digitar aqui, se vocês quiserem. Arroba Aldo. Meus cachorros estão enlouquecendo ali na sala. E o meu é @JuliaVICMX. Vou até escrever aqui também. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Mais uma vez, obrigada à Mondaine, né, por ceder esse espaço de fala, né, para que a gente promova essa mudança legal aí, compartilhe visões tão válidas. E obrigado a vocês que assistiram, obrigado a vocês que ainda vão assistir. E quem quiser conectar comigo é @JuliaVICMX. Muito, muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Aldo. Até mais. Beijos, beijos, beijos.